Tudo bom, pessoal? Você está no Universo Fezânico e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que vai dar confusão? Vai dar confusão. Vai dar briga? Já está dando. Mensalidades escolares. E agora? Em época de pandemia, como é que fica aí todo esse problema, essa problemática? Vamos dar uma olhada nisso? Vem comigo. Pessoal, olha só. Vamos falar então de uma coisa polêmica, né? Mas antes de falar, eu vou pedir para você deixar o seu like. Sei que é difícil a gente pedir para deixar o like antes de ter visto o conteúdo. Mas se eu não falar, você esquece, não é verdade? Deixa, mas eu vou tentar te lembrar sobre isso no meio do vídeo, ok? Se inscreve no canal também. Bom, vou dar um panorama geral. Como é que tá isso? Tá homogêneo no país todo? Não. Aqui em São Paulo, por exemplo, na nossa região, as instituições, os órgãos de defesa do consumidor têm dito para que não se suspenda pagamentos de mensalidades escolares e nem se peça descontos. Olha só que coisa, para que não se peça descontos de mensalidades ou abatimento nos valores. A justificativa? Não fechar escolas e não gerar demissões. Vai vendo. Bom, porém, existe em outros estados o entendimento que deve haver aí uma redução proporcional ao serviço, já que ele não está sendo fornecido ou, em muitos casos, está sendo fornecido na modalidade de EAD, ensino à distância, ok? Inclusive tem aí um projeto de lei de Sergipe, de um senador de Sergipe, dizendo que deve haver uma redução de no mínimo 30% na mensalidade escolar. Há um movimento de mães também, de alunos, né, família de modo geral, pedindo para que seja cancelado o ano letivo. Há um outro movimento pedindo para que seja cancelado esse período e que ele se estenda para o ano seguinte. Ou seja, está todo mundo pensando no que fazer. Algumas prefeituras estão também fornecendo a educação à distância. Se ela vai cancelar o período e estender, ou se ela vai contar esse ensino à distância como aula efetivamente dada, ainda não se sabe. Tem julgado que diz que isso não é possível, mas o MEC já falou que para ensino superior é possível que se dê na modalidade à distância. Fica até o final porque, além desse panorama das escolas de forma geral, também vou falar sobre algo que está tirando o sono dos pais. Transporte escolar, ok? Se inscreve no canal porque a gente vai falar muita coisa sobre isso. Eu falei que eu ia te avisar no meio do vídeo, não falei? Olha aí. Bom, e agora o que a gente faz? Paga ou não paga a mensalidade? Tem redução ou não tem? Vou dar a minha opinião como advogado, porque não temos julgado sobre isso, ok? Eu entendo que se você contratou na modalidade presencial, você precisa receber a modalidade presencial. Então, se parte dessas horas que você contratou na modalidade presencial forem dadas na modalidade de ensino à distância, eu creio que você precisa ter um desconto na mensalidade proporcional ao serviço à distância, porque ele não é igual. Quando você tem o serviço à distância, a estrutura, a impressão gráfica, a alimentação, que muitas vezes é contratada junto com o serviço escolar, a avaliação presencial do desenvolvimento do aluno, o contato social, tudo isso, a estrutura de prédio, tudo isso está sendo fornecido pela família, não está sendo fornecido pela escola. Então não é justo que a escola se enriqueça ilicitamente com o trabalho que está sendo dado pela família.
Então, é muito óbvio, ao meu ver, que tem que ser dado um desconto, porque as coisas não são iguais e trata-se de modalidade de ensino diferente. É diferente se a escola fornecer a opção dessas horas que não estão sendo dadas agora durante a suspensão pela pandemia, sejam repostas na forma presencial. Aí você pode fazer isso em dezembro, janeiro e fevereiro, por exemplo, que são meses que em regra estaríamos de férias. Mesmo se entrar no calendário escolar do ano que vem, você reduz também as férias de meio de ano ou elimina aquele recesso de meio de ano e consegue colocar tudo em ordem no decorrer de 2021. Eu acho que seria uma saída mais justa. Ah, mas e esse período que ele está fornecendo EAD, ele vai ser pago? Acredito que não, já vou explicar por quê. Ocorre que existe um instituto, né, chamado risco do negócio. Juridicamente, nós temos que o empresário assume o risco do seu negócio. Isso significa que o prejuízo do negócio, que o negócio possa vir a dar, é do empresário, mesmo porque o lucro também é dele. Ele não divide o lucro com o consumidor, então não tem por que ele dividir o prejuízo. Sociedade empresária ou empresária é todo aquele que organiza a forma de prestação de serviço ou de fornecimento de produtos de uma maneira a dar lucro. Então, se ele organiza uma atividade econômica para entrega de produtos ou serviços de maneira a obter lucro, ele é empresário. Se ele é empresário, ele assume para si a responsabilidade ou o risco do seu negócio, ok? Não é lícito que ele repasse esse risco para o consumidor no momento difícil. Isso vale também, eu disse que a gente ia falar sobre isso, para transporte escolar. Gente, não tem lógica nenhuma pagar transporte escolar se você não está sendo transportado. Eu sei que é difícil você falar para o empresário que muitas vezes é um autônomo, é um transportador escolar que tem apenas um veículo, tem empresas de transporte escolar, mas tem transportador que só tem um ônibus escolar. Eu sei que é difícil você falar para ele que esse risco é dele, mas a realidade é que juridicamente esse risco é dele. Se não houver transporte, não tem como haver pagamento. E nem há de se falar em contrato, multa contratual, porque é caso de rescisão ou suspensão de força maior e caso fortuito. A pandemia se enquadra nesses dois modelos. Força maior, aquele evento que impede que o contrato seja cumprido da forma prevista. Caso fortuito, um ato inesperado, né, um acontecimento inesperado que também impede que seja cumprido o contrato da forma que foi prevista inicialmente. Então, em ambos os casos, né, das hipóteses, esse risco é do transportador. Nada impede que quando ele volte a fornecer o serviço da forma presencial, ele receba por isso. E se você já pagou antecipadamente os 12 meses do fornecimento de serviço, se não for dado 12 meses, tirando ali o mês de recesso e o mês de férias, né, que já está ali no contrato diluído, se não for fornecido esse serviço, né, durante esse período, deve haver o abatimento proporcional. Essa é a nossa opinião jurídica, sei que vai dar polêmica, mas é uma opinião baseada no que nós temos na lei. Se você quiser se aprofundar sobre esse assunto, vou deixar um link aqui na descrição do blog da gente, do Universo Fezânico, que tem um texto completo com alguns links do que eu acabei de falar, PROCON, esse projeto de lei, um projeto de lei também sobre ensino à distância. Lembra que sobre ensino à distância não, sobre ensino em casa. Lembra que a gente teve essa discussão sobre dar aula ou não dar aula em casa, que os pais poderiam ensinar seus filhos dentro de casa sem mandá-los para a escola?
Então, acredito que depois dessa pandemia, essa discussão irá voltar com muito mais força. Essa discussão vai voltar de uma forma muito mais intensa, mesmo porque alguns pais estão experimentando educar seus filhos em casa e estão tendo uma experiência positiva. E aí ele vai perguntar, por que eu não posso fazer se eu me dei tão bem fazendo isso? Bom, deixa a sua opinião, deixa aqui nos comentários a sua opinião, a sua dúvida e a gente pretende falar um pouco mais sobre isso, ok? Você está no universo tesânico e a gente vai sair mais forte e mais unido dessa. Amigo, essa informação não te custou nada, só um like. Então, dá um like pra gente e passe essa informação pra frente. Convida um amigo seu, envia o vídeo, vamos aumentar a nossa comunidade. Valeu?